Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós vamos dar continuidade à série A Essência de Cristo, e hoje nós vamos estudar sobre Cristo, o mediador da nova aliança. Amém, irmãos? Então, os irmãos se preparem para a gente dar início ao estudo da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, a primeira coisa que nós temos que saber, né, o que é o mediador, né? Mediador é aquela pessoa que age como um intermediário, né? Ela age como intermediário entre dois lados opostos a fim de trazer uma solução. Aí, quando não existe um acordo entre as duas partes, o mediador ele entra para resolver essa questão. Então, a Bíblia nos diz que só existe um mediador entre a humanidade e Deus, né? Que é Jesus Cristo. Assim, nós concluímos que existe um desacordo, né, entre Deus e a humanidade. E nesta relação não tem como a humanidade se defender sozinha, porque ela já está condenada. Então, esse desacordo, ele existe em função do pecado. Então, por causa desse desacordo, Deus tornou-se o Deus de paz quando Cristo fez propiciação e confirmou o acordo eterno com seu próprio sangue. Lá em Colossenses 1:20 diz assim: E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, irmãos, desde antes da fundação do mundo, Deus havia proposto e planejado esta paz entre ele, né, Deus, né, e os homens pecadores, que Cristo deveria efetivar. Tudo estava conectado em conformidade com o pacto que foi eternamente acordado entre eles, né? Ou seja, Deus e Cristo. Como Deus odeia o pecado e o pecado faz separação entre nós e Deus, a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. Né? Toda a humanidade é pecadora, porque nós herdamos o pecado de Adão. A punição justa por essa transgressão seria o que? A morte eterna, onde o homem, né, ele ficaria eternamente separado de Deus. A única esperança está na pessoa de Cristo, né? E ele faz o papel de mediador por nós. Mas é necessário o quê? Que a pessoa confie nele e entregue para ele a sua vida. Lá em Hebreus 9, versículo 15, diz assim: E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Segundo aos Coríntios 5:21 diz: Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, ou seja, né, assim a sua mediação, né, é o único meio de salvação. Né? Essa palavra mediador, né, quando a gente vai lá no grego, essa palavra é mesites, né, ou mesites, né, que significa no meio. Né? Um mesites é alguém que está no meio de dois homens para uni-los. Né? O mesites era alguém que servia para interpor conflitos entre duas partes, era um apaziguador. Né? E vale ressaltar que dessa função era exigido um profundo conhecimento das duas partes. Né? E somente Jesus poderia ser o mediador, então, entre o Deus Pai e os homens. Né? 1 Timóteo 2,5 diz: Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Né? Ou seja, só Jesus é Deus e é homem. Né? Paulo, né, ele chama Moisés também de Messites, né, do mediador. Né? Está lá em Gálatas 3,19, que diz assim: Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, ou seja, né, a mão da pessoa de Moisés. Né? Hebreus 8, versículo 6 diz assim:
Mas agora alcançou ele o ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Hebreus 12, 24 diz: E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, irmãos, quando nós lemos essas passagens, né, que eu acabei de ler agora, a impressão inicial que nos passa é que Deus cometeu um erro, né? Por isso que ele teve de instituir uma nova aliança. Mas isso não é verdade. Quando Deus ele estabeleceu a primeira aliança com o povo de Israel, utilizando a pessoa de Moisés, tinha como objetivo levar o povo de Israel até Cristo, né? Esse era o objetivo. Mas por causa da dureza de coração do povo de Israel, esse objetivo ele não foi alcançado. A Bíblia diz que a lei ela foi como um tutor, né? Como um aio, né? O aio é como se fosse um pedagogo, né? Que conduziria o povo até Cristo, né? Está lá em Gálatas 3:24. No livro de Hebreus diz que a lei não foi capaz de aperfeiçoar coisa alguma, embora a lei apontasse para Cristo, né? Mas ela não tinha capacidade de oferecer uma nova vida ao homem. Só Cristo, né, pode oferecer uma nova natureza ao homem. O que quer dizer? O que quer dizer o sangue da aspersão, né, que fala melhor do que o de Abel em Hebreus 12, 24, né? Então, nós acabamos de ler Hebreus 12, 24, né? O que quer dizer o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel? Então, o versículo, irmãos, ele não está falando do sangue de Abel derramado por Caim. O que o versículo quer dizer é que o sangue de Jesus fala coisas melhores do que o de Abel. Isto é, que o sangue de Jesus é a realidade e a oferta de Abel era um tipo, né? Era um tipo. Abel ofereceu a Deus uma oferta sangrenta, mas ele fez isso de uma forma obscura. Abel era aquele que oferecia sacrifício justo ao Senhor. Jesus fez a mesma coisa, só que de uma forma melhor. Ele fez isso na realidade. Por isso que o sangue de Cristo fala melhor do que o de Abel. Hebreus 11:4 diz assim, ó, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, irmãos, é muito comum, né, nós encontrarmos alguns irmãos no nosso meio que desprezam a lei de Deus, né? Muitas vezes por ignorância, né? Ou seja, por não estudar a Bíblia como um todo. Porque o fato da lei de Deus ter sido dada na antiga aliança não quer dizer que eu tenho que desprezar a lei, né? Porque nem o próprio Cristo, né? Nem o próprio Cristo se comportou assim. Antes, como está escrito, ele não anulou, né? Nem invalidou a lei da antiga aliança, mas ele cumpriu, né? Ele cumpriu em sua plenitude. O Antigo Testamento ele não é uma coisa inútil para a Igreja de Cristo, né? Como muitos pensam. A antiga aliança feita com Israel e a nova aliança feita com o corpo de Cristo tem como resultado que é a união de judeus e gentios, né? As duas casas de Israel, formalizada com o corpo de Cristo. Todas as duas alianças elas têm como base a fé e o amor a Deus. Agora é lógico, né, que na antiga aliança o mediador entre Deus e os homens foi um homem com limitações, né, com imperfeições, mas mesmo assim havia justificação. Agora, na nova aliança, nós temos Jesus como mediador entre Deus e nós. Mas a base continua a fé. Então, nós temos que fazer distinção entre sombras e realidade. Cristo é o nosso sumo sacerdote, está sentado à destra de Deus. Ele exerce agora o seu ministério no céu e ocupa uma posição de realeza. Ele não ministra no tabernáculo ou no templo, que são sombras terrenas da realidade celestial. Ele ministra no santuário celestial, que é a realidade. Ele não exerce o seu sacerdócio em uma tenda.
erguida por homens, né? Essa tenda ela seria apenas uma representação daquilo que é real. Cristo ministra na habitação do próprio Deus. Então a lei, irmãos, ela mostrou de forma elementar e imprecisa que é o que o Evangelho, né, mostra de forma clara. Mas isso não é um motivo para desprezar o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ele revela o Velho Testamento, mas não tem como você entender o Novo Testamento sem o Velho Testamento. Os sacerdotes, né, do Antigo Testamento eles eram representações imperfeitas, sombras da realidade celestial. A verdadeira habitação de Deus não é um tabernáculo terrestre, mas o céu. E Deus instruiu Moisés a fazer no santuário que fosse cópia e sombra terrena do que existe no céu. E tudo isso foi feito para que a nossa mente finita tivesse uma ideia das realidades invisíveis e espirituais. Lá em Hebreus 8, versículo 7, diz assim: porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então a antiga aliança ela continha mandamentos, estatutos e juízos. Isso tudo não foi observado pelo povo de Israel. Veja que se tratava de um conserto transitório, né? O próprio versículo diz que foi necessário buscar uma segunda aliança. Por quê? Porque a primeira não foi irrepreensível. Assim foi necessário que Jesus trouxesse uma nova aliança que, diferente da primeira, não se baseou em atos exteriores, e nem em rituais, mas no interior do homem. Era um conceito transitório, como indica o escritor, porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo, né? Conforme nós vemos agora no versículo 7, Hebreus 8, 7. Então, irmãos, diante disso, Jesus ele trouxe uma nova aliança, que se estabeleceu não em atos exteriores, rituais, mas no interior do homem, no entendimento e no coração. Porque Cristo ele se tornou vamos questionar para nós mesmos, né? Por que Cristo ele se tornou o mediador de uma nova aliança? Né? O que ele fez para conquistar esse título? Porque Cristo é o nosso sumo sacerdote, não segundo a linhagem de Arão, né, que tem pecado, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Porque a obra de Cristo ela foi consumada na cruz do Calvário e na sua ressurreição, e agora ele está entronizado à direita de Deus. Hebreus 7:26 diz assim, ó: porque nos convinha tal sumo sacerdote santo e inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então, essa expressão tal sumo sacerdote, né, nos mostra a importância de Cristo como sumo sacerdote, e diferenciando ele dos demais sumos sacerdotes, que eram comuns, frágeis e mortais. Né? Quando a Bíblia diz que Cristo está sentado à direita de Deus, nos, desculpa, repetindo. Quando a Bíblia diz que Cristo está sentado à direita de Deus, nos mostra que ele tem uma posição de destaque, de honra. Né? Por isso nós temos a certeza que ele intercede por nós junto ao Pai. Por que foi necessário, irmãos, uma nova aliança? Né? Se a antiga aliança tivesse dado certo, não haveria necessidade de substituí-la. Mas o fato é que ela não supria o que era exigido do pecador. Ela não levou ninguém a um andar mais íntimo com Deus. Né? O profeta Jeremias ele profetiza sobre a nova aliança. Ele diz o seguinte, lá em Jeremias 31, de 31 a 33, diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Você está falando aqui das duas casas de Israel, né? Judeus e gentios. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo.
Então o profeta Jeremias ele não via nenhuma esperança na sua nação, nenhuma esperança na sua nação apóstata, né? Ele não via nenhuma esperança da nação dele voltar a andar com Deus. Então o Senhor revelou a Jeremias que faria uma nova aliança e que mediante esta aliança a lei de Deus estaria no coração deles e não apenas em um código escrito. Os judeus do Antigo Testamento eles não eram inclinados a obedecer os mandamentos de Deus. Eles tinham um código externo, né? Eles tinham um código escrito, mas seu coração não estava apaixonado por ele, né? Ou seja, por Deus, né? No Antigo Pacto, o que importava mais era o exterior. Havia o sacrifício de animais, os rituais, a guarda dos sábados, né? Das luas novas. Né? Agora, na nova aliança trazida por Cristo, o que importa é o interior. Né? Agora, a lei de Cristo ela é colocada no coração do homem. Por que a lei de Cristo é colocada no coração do homem? Porque se a lei estiver escrita no coração, claramente ela moldará a vida do homem. Agora não é mais necessário o sacrifício de animais, né, que se fazia continuamente. Cristo morreu na cruz, dando a sua vida e efetuando um único e suficiente sacrifício. Né? A nova aliança ela é uma promessa que Deus faz com a humanidade de que perdoaria os seus pecados e restauraria a comunhão das pessoas com Ele. Para que isso acontecesse, foi necessário que houvesse um mediador. Jesus Cristo é o mediador da nova aliança. E a sua morte na cruz é a base da promessa. Né? Na antiga aliança, Deus exigia do povo a obediência à lei mosaica. A lei exigia que Israel realizasse sacrifícios diários para expiar o pecado. Agora, o interessante é que o próprio Moisés, né, ele antecipou a nova aliança. Né? Por quê, irmãos? Porque a finalidade da velha aliança, como foi dito, né, como eu disse anteriormente, era levar Israel até Cristo. Né? Olha só, Deuteronômio 18:18 diz assim: ó, Eis lhe suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Né? Estão profetizando aqui a respeito de Cristo. Né? Então, irmãos, a nova aliança, ela também é mencionada em Ezequiel. Né? Ezequiel 36, de 26 a 27, diz assim: ó, Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Então, Ezequiel ele enumera aqui vários aspectos da nova aliança. Né? Por exemplo, o novo coração, o espírito novo, o Espírito Santo que habita no crente, né? E a verdadeira santidade. Né? Porque a lei mosaica ela não podia fornecer nenhuma dessas coisas. Né? Somente a nova aliança. Então, a velha aliança, irmãos, ela foi quebrada pelos homens. E essa nova aliança em Cristo, ela jamais pode ser anulada. Por quê? Porque o seu sangue, né, o sangue de Cristo, ele é puro. Ele é puro e poderoso para purificar nossas vidas. Hebreus 9:14 diz assim, ó: Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Né? Então, esta nova aliança, ela substituiu a antiga aliança, né? É uma aliança superior à antiga, porque não foi feita por homens pecadores, e sim por Deus, né? Pelo Deus encarnado em Jesus, né? E seu sangue ele não tinha pecado. Também esta nova aliança ela tem promessas superiores à antiga. Por isso a nova substituiu, né, a antiga. Deus, irmãos, ele tentou várias vezes fazer aliança com o povo de Israel, mas eles mudaram o acordo e falharam. Assim, foi necessário fazer uma nova aliança que jamais pudesse ser mudada, uma aliança que jamais pudesse ser alterada, mesmo que alguém pecasse. Por isso que Jesus teve que morrer, ressuscitar e ser para sempre o nosso mediador, né? O mediador da nova aliança.
Aliança essa não baseada em homens ou em sangue de animais, mas sim baseada no sangue vertido na cruz do Calvário por nós. Hebreus 9:12 diz assim, ó, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Né? Então, irmãos, quando nós entendemos, né, que Cristo é o nosso mediador, aí fica fácil entender Moisés, que era a figura de Cristo. Né? Moisés ele foi um homem escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. Moisés ele exerceu naquela ocasião a função de mediador entre o Deus eterno e o povo de Israel. Hoje, né, hoje nós sabemos que o homem pecador ele não pode chegar à presença de Deus sem a figura de um mediador que é Cristo. Moisés, quando ele era mediador, ele era apenas uma sombra, né? Ou seja, um tipo do verdadeiro e único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Né? Então, irmãos, concluindo, né, o antigo pacto, né, ele cumpriu o seu objetivo, ele foi substituído por outro superior, sendo Cristo seu mediador. Quando nos deparamos com um contrato humano, nós temos cláusulas, né, a serem cumpridas e prazos a serem observados. Quando uma das partes falha, faz-se necessário que a rescisão do contrato. A nova aliança é um contrato que jamais será anulado, que não acaba e não fica envelhecido. Na nova aliança, Jesus, que é o autor e consumador da fé, da nossa fé, né? Ele fez tudo por nós, né? Se sacrificando de uma vez por todas, né? E agora é o seguinte, se você tem o desejo, né, você que está ouvindo esse vídeo, se você tem o desejo de ser participante das bênçãos decorrentes da nova aliança, se dirija agora, né, nesse momento, à pessoa de Cristo, confesse os seus pecados, receba Ele como Senhor e Salvador da sua vida e comece, né, a desfrutar das bênçãos de Deus. Amém, irmãos? Então, a gente finaliza aqui o vídeo, né? Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Caso você não tenha compreendido, né, ou mesmo queira dar incluir alguma coisa, né, você pode usar os comentários. Né? Peço que se você gostou do vídeo, deixe aí seu like, seu joinha. Né? E se você, irmão, ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Né? Nós temos mais de 100 vídeos, né, no canal, 100 vídeos do estudo da Palavra do Senhor. Né? Então os irmãos podem se deleitar, se aproveitar, né, da Palavra do Senhor. Amém, irmãos? Obrigado mais uma vez, você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia.